versículo 7 em diante, estudo do livro de Marcos, capítulo 6, versículo 7 em diante. Tema de hoje: portas abertas para a salvação. Que diz assim a palavra do Senhor: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão o bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse sandália, e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberes, nem ouviram, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portas abertas para a salvação. Meus queridos irmãos, quando eu vejo Jesus, ele ensinando os seus discípulos, nós vemos algo interessante, que quando os discípulos, eles estavam para sair, para fazer a obra, para pregar o evangelho, eu vejo que algo aconteceu. Muitas portas, Jesus ensinou eles, que quando eles saíssem, eles iam encontrar muitas portas abertas, mas também eles iriam encontrar muitas portas fechadas. E quando a porta se fecha, quando uma porta se fecha, Deus abre outras portas. Por quê? Porque se você está fazendo algo para Deus, se você está fazendo algo que Deus mandou, não tem portas que permaneçam fechadas para a igreja caminhar. Agora eu vejo nesse tema portas abertas para a salvação, corações abertos para receber a palavra. Portas aqui, quando uma porta se fecha, Deus abre outras. E nós vamos ver alguns fatos importantes. 5 fatos são mencionados aqui, e é digno de nós meditarmos um pouquinho. E o primeiro ponto que nós queremos compartilhar com os irmãos sobre esse tema é que Jesus, ele amplia o seu ministério, comissionando apóstolos. Eu vejo aqui nessa passagem, em Marcos, capítulo 6, versículo 7, que chegou a hora agora de Jesus não mais fazer o trabalho sozinho. Chegou a hora de Jesus não mais agora pregar sozinho, salvar sozinho, curar sozinho, mas agora nós vemos no versículo 6, Jesus chamou a si 12 apóstolos. Chamou a si 12 e começou a enviá-los. Jesus, meus queridos irmãos, ele não chamou os apóstolos apenas para estarem com ele. Jesus, ele não chamou os apóstolos apenas para caminharem com ele. Jesus, ele não chamou os apóstolos apenas para lhe servir ali de companhia. Não, meus queridos. Ele chamou-os para enviá-lo. Entendeu? Enviá-lo a fazer o que, pastor? Passear? Fazer turismo? Não. Jesus chamou os apóstolos, Jesus chamou os discípulos
para enviá-los a pregar, a expelir demônios, que está lá no capítulo 3, versículo 14 a 21. Jesus, ele chamou, preparou, ensinou e agora estava enviando. Agora que já estão treinados, eles são enviados. Jesus não enviou nenhum apóstolo, Jesus não enviou nenhum discípulo sem antes ensiná-lo, sem antes mostrar para eles o que eles iriam enfrentar, o que eles iriam passar, o que eles iriam ter que suportar. Quando eu vejo a escola de Jesus, quando eu vejo Jesus ali 3 anos ensinando, capacitando eles, orientando, chamando a sua atenção, corrigindo, eu vejo Jesus ensinando eles que o trabalho que eles iriam assumir dali para frente não seria um trabalho fácil, mas um trabalho difícil. Muitas pessoas hoje têm assumido trabalhos, têm assumido compromissos, têm se colocado à disposição para fazer algo para Deus, mas não tem olhado o compromisso que é estar à disposição da obra do Senhor. Muitos querem fazer para se aparecer, outros querem fazer para ter benefício próprio, outros querem fazer para ter seu nome no rol da sociedade, como uma pessoa que está em diversos locais, que está... Não, pastor, quando eu vejo Jesus ensinando seus discípulos, Jesus orientando seus discípulos, Jesus, ele falou para eles: bem-aventurados pobres, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e também bem-aventurados aqueles que serão perseguidos por causa disso. Jesus orientou seus discípulos, entendeu? Agora que Jesus orientou eles, agora que eles estavam alimentados, ensinados, agora Jesus chama eles e diz: agora vocês vão e fazem a mesma coisa que eu os fiz com vocês. Entendeu? Jesus os ensina e os envia. Eles vão realizar seu trabalho em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, levando a mensagem de Jesus, com uma extensão da sua própria missão. A Bíblia diz que quem receber um desses mensageiros recebe o próprio Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 40, nós temos esse versículo. Lá diz bem assim, ó: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que eu envio. Então, pastor, quando eu vejo Jesus ampliando agora o seu ministério, ampliando o ministério e comissionando apóstolos, eu vejo que até aqui os discípulos, eles vinham conversando com Jesus, entendeu? Eles vinham sentando aos pés de Jesus, ouvindo a sua doutrina, entendeu? Vendo seus milagres, mas agora Jesus chama os discípulos. Agora, então, chegou, ele decide agora usá-los, entendeu? Na obra. Jesus agora, ele tinha recebido para que os pudesse dar. Jesus agora chama os discípulos e diz: agora tudo que eu vos dei, continue dando. Tudo que eu vos ensinei, continue ensinando. Tudo que eu preguei, continue pregando. Todos os milagres que eu fiz, continue fazendo. Por quê? Porque eu vos dou poder. Entendeu? Eles tinham aprendido com Jesus para que pudesse ensinar. Pastor, segundo ponto interessante que nós aprendemos também é que Jesus deu aos apóstolos a mensagem. Jesus deu aos apóstolos a mensagem. Jesus não falou: olha, vocês agora começam a inventar a mensagem, vocês agora começam a inventar a doutrina, vocês agora começam a inventar a lei. Não. Jesus ensinou os discípulos, e quando os apóstolos saíram para pregar aos homens, não criaram nenhuma mensagem. Eles levaram a mensagem
Entendeu? Não levaram aos homens as suas opiniões, mas a verdade de Deus. O conteúdo da mensagem focava em 3 áreas, pastor. Quando os discípulos saíram pregar, eles não saíram pregar opinião própria. Hoje nós vemos muitos pregadores por aí pregando opinião própria, muitos doutrinadores doutrinando opinião própria. Para quê? Para defender algumas coisas que lhe favorecem. Mas Jesus não enviou a fazer isso. Jesus enviou a pregar a sua palavra, a sua doutrina. E ainda disse: se alguém aparecer com outra doutrina que não foi eu que ensinei, se algum anjo vier com outra doutrina que não fui eu que enviei, que se torne anátema, falsa, maldita. Então, quando eu vejo Jesus, ele enviando os seus discípulos, eu vejo que Jesus não enviou de mãos vazias. Jesus não enviou sem nada nas suas mãos. Jesus enviou com o pão do céu, com a palavra, com a mensagem. Pastor, e qual é essa mensagem? O conteúdo dessa mensagem. Ele focava em 3 pontos. O conteúdo dessa mensagem, primeiro, era uma mensagem, pregava o arrependimento. Entendeu? Eles pregavam arrependimento. A mensagem do Evangelho começa com arrependimento. João Batista veio pregando arrependimento. Jesus continuou pregando arrependimento. E hoje, pastor, poucos estão pregando arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é revelação de pecado. Arrependimento não é hipocrisia. Arrependimento não é sepulcro caiado. Não é por fora uma beleza e por dentro está podre. Arrependimento é mudança, é conversão. Quando eu vejo Jesus agora dando a mensagem, e um dos pontos importantes dessa mensagem era o arrependimento. Igreja querida, o arrependimento, ele significa mudar a mente e logo adaptar a ação e a essa mudança. O arrependimento não é lamentar-se, entendeu? O arrependimento não é lamentar-se sentimentalmente, não. É algo revolucionário. Quando você se arrepende, tu pode ter certeza, vai haver uma revolução na tua vida. Se você fumava, não vai fumar mais. Se você bebia, não vai beber mais. Se você mentia, não vai mentir mais. Se você roubava, não vai roubar mais. Se você traía, não vai trair mais. Se você se prostituía, não vai se prostituir mais. Então as coisas deste mundo, elas não serão mais feita, porque você se arrependeu. Pastor, o arrependimento é algo revolucionário. Por isso são poucos os que se arrependem. Muitos têm remorso, poucos se arrependem. O que é arrependimento? Arrependimento é você se arrepender e não voltar mais a praticar. Remorso é medo. Remorso, você tem medo na hora por causa da consequência, mas não para de praticar. Não para de praticar. Entendeu? Agora eu vejo que nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento, se quisermos seguir as pisadas do Mestre e as pisadas dos apóstolos. Vemos aqui a leitura em Filipenses, lida pela pastora, entendeu? Paulo dizendo: sede meus imitadores. E o que Paulo pregava? Paulo pregava arrependimento. Nada menos que isso. Entendeu? Deve ser exigido. É impossível alguém entrar no reino dos céus sem passar pela porta do arrependimento. Pastor, mas Deus só quer o coração. Mas é do coração que vem o arrependimento. E se o teu coração é um coração arrependido, o teu corpo vai ter mudança. Você vai perder aquelas atitudes que você tinha lá no mundo, lá na vida de vício. Entendeu? Ah, mas eu aceitei a Jesus. Hoje sou crente.
100% arrependido. Você não está 100% convertido. Então eu vejo que Jesus, ele enviou os seus discípulos a pregar a mensagem do arrependimento. Entendeu? O escritor diz que não há pessoas impenitentes no reino dos céus. Todos os que entram lá sentem, choram e lamentam a sua triste condição espiritual. Arrependimento é você olhar para si e ver o quão miserável você é aqui nessa terra. Mas pastor, eu sou fulano de tal, você sabe quem eu sou? Você sabe como é que é meu nome na sociedade? Você sabe o que eu tenho? Você sabe de que família eu sou? Eu sei. Mas diante de Deus, você não é nada menos do que pó. Nada menos do que barro. Nada menos do que uma criatura insignificante fora da presença do Senhor. Mas isso tem base bíblica, pastor? Tem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para que nós possamos estar na presença do Senhor e termos algum valor, sermos um vaso de ouro na casa do Senhor, nós precisamos ter um coração arrependido. E os discípulos, eles foram enviados a pregar o arrependimento. A doutrina que eles pregavam, pastor, a doutrina que os discípulos agora estavam sendo enviados a pregar, primeiro, eles pregavam o arrependimento. Entendeu? E o grande desígnio dos que pregam o Evangelho e a grande tendência da pregação do Evangelho devia levar as pessoas ao arrependimento. Entendeu? A um novo coração, a um novo caminho. Jesus mandou os discípulos pregar isso, falar isso. Jesus não mandou eles pregar ali, ou mostrar ali um divertimento. Eles não divertiam as pessoas com especulações curiosas, mas lhe diziam que deveriam arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. Hoje nós vemos, muitas das vezes, a mensagem não sendo pregada em determinados locais, não parecer mais como uma casa de oração, e sim como um picadeiro, uma casa de espetáculo, se eu não tiver, desculpa a minha liberdade, mas uma boate. Entendeu? Jesus não mandou pregar dessa forma. Jesus não mandou levar a palavra dessa forma. Ele simplesmente disse: ide pregai o arrependimento. E a palavra arrependimento, a palavra de Deus, não precisa de nenhum auxílio dessa terra para que ela se tenha virtude. Não, o auxílio vem de Deus. Então, se você abrir a tua boca, Deus vai fazer a palavra chegar aos corações e encontrar guarida. Agora eu vejo algo interessante, que além da palavra de arrependimento que eles pregavam, também eles curaram os enfermos, ungindo-os com óleo. Entendeu? Os apóstolos, eles pregavam aos ouvidos e pregavam aos olhos. Eles não diziam que Jesus curava, eles também oravam pela cura e Jesus curava através deles. Acontecia milagre, entendeu? Acontecia maravilhas. É uma prova do que eles pregavam com fé, pregavam com convicção, pregavam com direcionamento, pregavam com firmeza, eram firmados na rocha e não na areia, não tinham medo de problema não, eles oravam e Deus entrava com ação. Quando eu vejo a palavra de Deus aqui, Jesus enviando os apóstolos, eu vejo que Jesus enviou eles, e eles fizeram, falaram e fizeram. Proclamaram e demonstraram. Eles tinham a palavra do poder. A salvação é uma bênção que se estende ao homem integral. Entendeu?
Salvação não é só para sábado e domingo. Salvação não é só para o dia de culto. Salvação é aonde você estiver. Você precisa ter a palavra de salvação na tua boca. O teu testemunho tem que levar à salvação e não ao pecado. Agora eu vejo algo interessante, que a salvação aqui, que se estende ao homem integral, ao corpo e à alma. Os apóstolos ungiam os enfermos com óleo, e o óleo era usado como cosmético, remédio, é símbolo espiritual. Pastor, o escritor aqui ele diz que ele entende que os discípulos usavam o óleo aqui não como remédio cosmético, mas como símbolo da presença, da graça e do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Tiago: está alguém entre vós doente, está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, e a oração com unção de óleo salvará, curará o doente. Mas para que eles façam isso, eles têm que ter poder, eles têm que ter unção, eles têm que ter comunhão, eles têm que ter comunhão ali, intimidade com o Senhor, senão não adianta de nada. Você vai andar com 1 litro de óleo na tua bolsa e não vai ter milagre na tua vida. Pastor, nessa mesma linha de pensamento, ainda vemos que o óleo é um símbolo da presença do Espírito Santo. E assim nós vemos aqui que a própria unção, entendeu? Aqui nós vemos, é a parábola que ensinada a cura divina. Pastor, outra coisa que Jesus também ensinou os discípulos a fazer, antes deles saírem pregar, Jesus ensinou que eles iam ter que pregar o arrependimento, curar os enfermos e expulsar demônios. Ah, pastor, não gosto disso não. Entendeu? Eu gosto de orar para Deus curar. Mas quando envolve uma guerra espiritual, não gosto disso. Não gosto disso não. Olha só que interessante. A libertação, ela faz parte do evangelho. Entendeu? A libertação faz parte da pregação. A libertação faz parte da salvação. Não haverá salvação sem libertação. Tem muitas pessoas hoje que estão convencidas, mas não estão convertidas. Estão caindo endemoniados dentro das igrejas. Pessoas hoje que caem e não sabem por que caíram. E outras sem visão dizem que é por causa da glória do Senhor. Não, Senhor, a Bíblia nos chama para discernir os espíritos. Porque surgirão falsos profetas nesses últimos dias, que vão ver pessoas caindo no chão e não vão discernir se estão possessas, se estão de brincadeira ou se estão cheias da glória do Senhor. A Bíblia diz que o meu povo era por falta de conhecimento. Olha só que interessante, o reinado de Deus não estava penetrando num vácuo de poder. E aqui o escritor diz que todo missionário que quer conquistar pessoas para Deus, ele precisa dominar o espaço aéreo sobre as fortalezas. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz em Efésios 6 e 12. Efésios 6 e 12, o que diz lá? Outro abre em Romanos 15 e 19. Efésios 6 e 12. Vê o que a Bíblia diz lá. Efésios capítulo 6, versículo 12, pastora Madalena estará lendo. Quer ver o que a Bíblia diz? Aonde nós temos que entrar? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar. Não temos que lutar contra a carne, irmão. O teu irmão não é teu inimigo. Entendeu? Teu filho não é teu inimigo. Teu patrão não é teu inimigo. E você está combatendo pessoalmente. Não vai vencer. O teu inimigo é Satanás. A tua luta é contra as hostes infernais. Ela é espiritual. Então aprenda que Jesus enviou para lutar
contra as hostes infernais, elas são espirituais. Quer ver o que a Bíblia diz em Romanos 15, 19? Olha o que a irmã Sheila vai dizer. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Lírico, tenham pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Olha só, Paulo ele pregava desde Jerusalém, entendeu? Pelo poder dos sinais e prodígios e maravilhas, no Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e aos arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Tenho pregado salvação, arrependimento e libertação. E nada mais que isso. Entendeu? Nós vamos ver aqui, quando Jesus nos envia, ou enviou os discípulos para pregar arrependimento, pregar salvação e expulsarem demônios, nós vemos aqui que ele não mandou os discípulos expulsar demônios sem poder, irmão. Ele mandou, mas antes dele mandar, ele deu poder. Jesus fala bem assim: eis que vos dou poder. Entendeu? Então não tenha medo. Vai, abre a tua boca que eu serei contigo. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Então você não está fazendo o verdadeiro ID de Jesus. Porque o verdadeiro ID de Jesus não é para frouxo, é para corajoso. Pastor, tem um endemoniado ali, está possesso. Vai lá e repreende. Porque Deus deu poder para repreender. Se você não tem poder, busque poder. Busque poder. Porque eu vejo que Jesus enviou eles e deu poder para eles. Em Marcos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia fala bem assim, ó: e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. O inferno não tem poder contra a igreja tem poder contra o inferno, pastor. Ele os comissionou para atacar o reino do diabo. Não foi para nós passear e fazer pinta de crente, não. Nós temos poder, a igreja tem poder para enfrentar o reino de Satanás. Ele os capacitou para tal missão de libertar as pessoas, traduzido para a nossa linguajar mais fácil, para esvaziar o inferno e encher o céu com almas. Jesus deu poder. Antes dele enviar os discípulos, ele deu poder. Para quê? Para curar, para expulsar demônios e para pregar a mensagem de arrependimento. Eu vejo outra coisa aqui, que Jesus deu aos apóstolos a metodologia. Antes de Jesus enviar os apóstolos, ele deu a metodologia, as atitudes, as ações dos apóstolos deviam reforçar a mensagem que eles iriam proclamar. Entendeu? Jesus ensinou aqui alguns aspectos metodológicos importantes. Primeiro, como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão pregar? Como é que vocês vão andar? Como é que vocês vão se comportar? Tudo isso nós temos na Bíblia. Então presta atenção no primeiro aspecto. Jesus aqui, ele envia os apóstolos de 2 em 2 e foram enviados de 2 em 2. Mas pastor, eu não gosto de andar acompanhado, eu gosto de fazer sozinho. Jesus não chamou você para trabalhar sozinho. Jesus não chamou você para pastorear sozinho. Jesus não chamou você para evangelizar sozinho. Jesus não chamou você para pregar sozinho, ou para cantar sozinho, ou para fazer a obra sozinho. Não. É de 2 para frente. Olha só que interessante. Isso fala de quê? Mútua cooperação. Entendeu? Mútuo encorajamento. Mútuo ensino. Que mais, pastor? Também é de credibilidade do testemunho. Pastor, olha só que interessante. A Bíblia
G1, capítulo 4, versículo 9 de Eclesiastes fala isso aí. Entendeu? A Bíblia também ensina que é pelo testemunho de duas pessoas que toda causa se resolve. Sim, pastor. Em Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, ali a Bíblia diz: por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que haver de morrer. Por boca de uma só, nenhuma não morrerá. Pastor, precisa haver testemunha. Precisa haver testemunha. Entendeu? Agora eu acho interessante que Cristo enviou de 2 em 2. Acompanha na Bíblia aí. Nós estamos em Marcos capítulo 6, versículo 7 em diante. Olha só, Jesus, Cristo, ele enviou de 2 em 2. Eles deviam ir aos lugares em pares. Por quê, pastor? Para que pudesse fazer companhia um com o outro. Quando estivesse entre os estranhos, entendeu? E pudesse se dar as mãos, incentivar um ao outro, encorajar um ao outro, animar um ao outro, proteger um ao outro. A Bíblia fala, entendeu? A Bíblia ensina que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Companheirismo, individualidade ali não vai. No reino de Deus não existe isso. Cooperação. Eu vejo algo interessante, que Jesus estava ensinando eles, antes deles serem enviados a fazer a sua obra. Jesus, antes de enviar, ensinou os seus discípulos. Antes de enviar, antes de consagrar, ensinou eles. E esse ensino não foi só um final de semana. Esse ensino não foi só uma semana, não. Esse ensino foi prática. Foi papel, quem sabe? Foi à vista. E foi na prática. Quando eu vejo ali Jesus enviando de 2 em 2, eu vejo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Abre a Bíblia para nós ali. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. O que a Bíblia diz ali? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Lê para nós aqui. Olha só, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. É esta a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado toda a palavra. Olha só, é esta a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada essa palavra. Entendeu? Tem testemunha. Tem testemunho que vai testemunhar, ou que testemunha que foi pregado o Evangelho, que foi anunciado o Evangelho. O Espírito Santo é uma das testemunhas que hoje, sábado à noite, em diversos locais desta Austrália e do Brasil, está sendo anunciado a palavra do Senhor. E não haverá depois quem diga: ah, não foi falado, não foi pregado, ninguém me deu uma oportunidade. O tema desse estudo é portas abertas para a salvação. Olha só que interessante, pastor. Os apóstolos, eles deveriam confiar no provedor e não na provisão. Em Marcos capítulo 6, versículo 8, ali diz bem assim, ó: e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão um bordão. Senão um bordão. Olha só, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Se nós fosse falar só dessa frase, nós poderíamos aqui levar a noite inteira para falar dessa frase. Nada pelo caminho, senão um bordão. Nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Olha só que interessante. Eles deveriam levar túnica, não deveriam levar túnica extra. Não deveriam levar alforje e nem dinheiro. Não precisariam, pastor. Eles deveriam confiar na provisão divina
enquanto faziam a obra do Senhor. Ah, pastor, mas hoje é difícil. Confiar na provisão é difícil. Confiar para fazer a obra, para pregar a palavra, para ser um cristão, quando tem emprego, quando tem um celeiro cheio, quando tem uma conta boa, gorda no banco, quando tem um salário bom. Que hoje existem líderes aí que está ganhando mais que o presidente da república. Isso não é merecimento. Isso é uma vergonha. A Bíblia não prega isso. Agora eu vejo que Jesus, quando ele selecionou os discípulos, ele ensinou os discípulos e disse: vão e não se preocupem, porque não vai faltar pão, não vai faltar nada, eu vou cuidar de vocês. Apenas leva o bordão, apenas leva o cajado, apenas leva ali aquilo que vai servir de segurança para a tua proteção. Leva o cajado junto. O bordão era um pedaço de madeira que as pessoas levavam para atravessar os desertos. Como é que eles atravessavam os desertos? Atravessavam os desertos com aquele cajado. E quando vinha a tempestade, eles enterravam aquele cajado na areia e se seguravam ali. E pastor pegava a sua capa, jogava por cima, a tempestade passava por cima e eles ficavam firmes ali. Hoje nós vemos muito cristão que de palavra não sabe mais nada. Conhece muita coisa aí, mas de palavra não sabe nada. E quando é incentivado a ler Bíblia, eles é capaz de virar o queixo, fica meio surdo, se desviar da igreja, porque foram incentivados a estudar mais, foram incentivados a se dedicar mais da palavra. Mas eu quero dizer que no reino de Deus, eu quero dizer que no campo, você só precisa, se está na direção de Deus, só precisa do cajado. Só precisa do bordão para operar milagre. Você só precisa do bordão para curar enfermo. Você só precisa do bordão, pastor. E a autoridade, o poder do Espírito Santo faz o resto. Não adianta você ter dinheiro, porque não vai operar milagre. Não adianta você ter 2, 3 túnicas, não vai operar milagre. Não adianta você ter dinheiro no cinto, não vai operar milagre. Agora você tendo a palavra do Senhor na tua vida, com a unção e a autoridade de Deus, ela remove montanha, ela cura o enfermo, ela faz dar vista ao cego, ela levanta o paralítico, ela ressuscita o morto. Sim, pastor, por quê? Porque é isso que Jesus nos ensinou. Os verdadeiros discípulos, eles agem assim. Pastor, olha só que interessante. Eu não quero me estender muito, mas olha só. Jesus, ele ensinou aos discípulos, falou para os discípulos que eles deveriam confiar na provisão divina enquanto faziam a obra do Senhor. Não se preocupa. Se você está fazendo a obra do Senhor, está na direção de Deus, está no lugar que Deus te colocou e não o homem te colocou. Entendeu? Você está ali com o único só objetivo: pregar e ganhar almas. Mas pastor, é difícil. Pastor, as pessoas não aceitam. Calma que nós já vamos chegar lá nesse versículo. Então presta atenção aí, compartilhe essa live, porque para tudo a Bíblia tem resposta, não precisamos inventar nada. Entendeu? Olha só o que a Bíblia diz aqui. Jesus queria que eles fossem adequadamente supridos, mas não a ponto de cessarem de viver pela fé. Quantos receberam tanto suprimento que deixaram de confiar em Deus, começaram a confiar mais no suprimento? Quantos receberam tanto que deixaram de viver pela fé, perderam o sentido do que é vida de campo, do que é realmente depender de Deus? Pastor, olha só, Jesus, ele nos alerta para o perigo da ostentação. Entendeu? Não leva 2 capas não. Você vai trabalhar para quem? Vou trabalhar para o reino do céu. Então, trabalha com humildade. Trabalha com humildade.
dificuldade para que ninguém olhe para você e você sirva de escândalo. Mas pastor, nós temos que testemunhar que nós temos o melhor. Sim, mas cuidado, porque às vezes você não está testemunhando, você está dando escândalo. Entendeu? Vigia com a ostentação. Seja humilde. Olha só que interessante, os mensageiros que Jesus estava enviando, eles não deveriam ser temidos e nem invejados. Quem é que vai invejar um missionário no campo? Um pastor? Quem é que vai invejar? Só aqueles que têm realmente desejo e chamado, porque o resto não é um trabalho invejável. Porque o próprio Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. Vocês não vão ter conforto. Vocês não vão ter um paraíso, não. Vocês vão estar em guerra. Entendeu? Então olha só que interessante. Eles não deveriam fazer a obra de Deus como uma fonte de lucro. Aonde estão hoje, nesse período de pandemia, aqueles que usavam o nome de Deus, usavam a igreja, usavam o cristianismo como uma fonte de lucro? Por que não estão pregando agora? Só conseguem fazer live se tiver um patrocínio. Se não tiver patrocínio, não consegue fazer live. Que tipo de evangelho é esse? Eu não encontro isso na Bíblia. Eu não encontro isso na Bíblia. Entendeu? Olha só que interessante. Eles não deviam levar 2 túnicas e nem se preocupar com o pão. Por quê? Porque aquele ia suprir todas as necessidades. Todas as necessidades. Não se preocupe com o que você vai comer no amanhã. Se preocupe em fazer a obra do Senhor. A palavra de Deus diz: dos teus cuido eu. Apenas faça a obra do Senhor. Pastor, outra coisa que nós vemos aqui a respeito dos apóstolos, aqui nós vemos que os apóstolos deveriam levar apenas o bordão. Outra coisa, os apóstolos deveriam ser sensíveis à cultura do povo. Sensíveis à cultura do povo. Olha só, deveriam comer o que se colocasse na mesa. Entendeu? Não deveriam ficar murmurando ou mudando de casa em casa. Entendeu? Ah, eu vou para lá, mas eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar lá. Ah, mas eu vou lá, mas eu não vou lá porque eu não gosto de comer aquela comida. Eu não gosto de comer aquela comida lá. Por favor, me dê aquela comida, me dê aquela, não faça essa. Pastor, Jesus ensinou: aonde você chegar, coma o que te derem. Abençoe. Entendeu? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Mas também a Bíblia nos ensina da hospitalidade. A hospitalidade era um dever sagrado. E ainda é hoje. Entendeu? Lá no Oriente, eles tinham esse costume de hospedar e ser responsável por aqueles que estavam hospedando. E da hospitalidade fazia parte da saudação. Pastor, se lembra? Olha só que interessante. Do lava-pés. Entendeu? Jesus chegava nas casas e o servo ia lá e lavava os pés de quem chegava, né? Oferecer a comida, proteger. Se lembra de Ló? Quando os 2 varões chegaram na casa de Ló, ele botou para dentro e protegeu, porque os habitantes queriam aqueles 2 jovens, aqueles 2 anjos. Entendeu? Também ali eles, que fazia parte da hospedagem, também o acompanhar até a porta, a despedida. Despedir-se. Hoje nós vemos os obreiros que viajam, nossos obreiros que estão aqui fazendo a obra missionária pela Austrália. Nenhum sai sem antes alguém fazer uma oração, uma bênção ali para que Deus vá cuidando na viagem, uma despedida de honra e de bênção. Entendeu? Isso é bíblico. Outra coisa, os pregadores, eles não podiam violentar a cultura do povo ao pregar a eles a palavra de Deus.
Aonde eles estão chegando? Estão chegando lá no samaritano. Eles tinham que saber que lá é os samaritanos. Entendeu? Eles tinham que respeitar a cultura. Não podiam chegar e já desrespeitando a cultura da terra. Entendeu? Primeiro, o evangelho deve ser anunciado dentro do contexto cultural de cada povo. Estamos pregando na Índia, estamos pregando na Índia. Pregue a palavra de Deus, mas respeite que você está na Índia. Pregue a palavra de Deus no Brasil, mas respeite que você está no Brasil. Pregue a palavra de Deus nos Estados Unidos, mas respeite a cultura e as leis dos Estados Unidos. Jesus ensinou os discípulos assim. Entendeu? Outra coisa, pastor, algo interessante aqui. Jesus ensinou que se deve aproveitar as portas abertas e não as portas fechadas. Olha só, lê para nós Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículo 10. Marcos capítulo 6, versículo 10. Abre a Bíblia aí, acompanha, tem algo interessante ali que nós vamos meditar aqui. Olha só, talvez você nunca ouviu isso aí. Marcos 6 e 10. O que diz lá? E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Agora o versículo 11, irmão Sheila. Olha só o que diz o versículo 11. E quando alguns vos não receberem... Opa, olha só que interessante, presta atenção. Nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Pastor, aqui, se os discípulos chegassem numa casa, olha só o que Jesus está ensinando os discípulos. Entendeu? E eu vou através da Bíblia. Eu não vou através de, mas é assim, assado. Não, irmão. A minha base é a Bíblia. Olha só. Os discípulos, se houvesse rejeição, os apóstolos não deveriam permanecer. Ao contrário, deveriam seguir adiante. Chegasse numa casa e aquela casa não o recebesse, aquela casa não o ouvisse, aquela casa rejeitasse a palavra, não era para ele ficar ali, era para ele seguir em diante. Não era para ele se frustrar. Pastor, Jesus, agora eu cheguei numa casa, fui evangelizar, irmã Sheila e pastora, e chegamos lá, e eles não aceitaram, eles não me receberam, eles não ouviram, fizeram piadinha. Eu acho que eu tô meio em dúvida se Deus me chamou mesmo ou não. Será que eu tenho chamado? Será que eu tenho ministério? Será que realmente é isso que Deus quer de mim? Olha só, querido, escuta o que o pastor vai falar aqui e o que está na Bíblia. Era preciso chegar nessas casas. Era preciso chegar nesse local. Por que, pastor, nós precisamos ir aonde as portas estão fechadas? Para que essas pessoas nunca diga diante de Deus naquele dia que nunca alguém levou a palavra para eles. Hoje nós temos, além das redes sociais, nós temos missão em todos os lugares. E muitas pessoas hoje não querem mais ouvir a palavra do Senhor, não querem mais cultuar, não querem mais congregar. Estão rejeitando a palavra. Estão trocando a palavra de Deus por outras coisas. Alguns já nem aceitam mais visitas. Andam inventando um monte de desculpa para não receber visita, para depois acusar que ninguém está me visitando. Eu quero dizer uma coisa para você. Olha o que a Bíblia diz. Jesus ensina. Era preciso buscar portas abertas. Paulo orou por portas abertas. E onde ele se abria, ele permanecia pregando.
Outra coisa que nós vemos, mas onde elas se fechavam, ele ia adiante. Muitos locais, muitas cidades, muitos locais aqui já fecharam as portas, pastor. Mas fechou as portas e aí? Fecharam as portas, quem foi que fechou? Foi Deus? Não, foi o homem que fechou. O homem que não quis, o homem que não ajudou, o homem que não cooperou, o homem que quis prejudicar, fechou. Ah, então o que vai prejudicar a obra? Não vai prejudicar. A obra continua. Se não dá nessa cidade, pula para outra. Entendeu? Não valoriza, vai ficar sem. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Vá adiante. O critério do investimento era o vislumbrante, as portas abertas. Quer ver o que a Bíblia fala? Jesus aqui ele diz, entendeu? Jesus aqui ele diz o perigo de rejeitar as portas, o perigo de rejeitar a palavra de Deus. Quer ver? Jesus alertou sobre o perigo de rejeitar o evangelho, o perigo de rejeitar a palavra, o perigo de desprezar a palavra. Marcos capítulo 6, versículo 11, o que diz lá? Olha só o que diz, foi lido, mas vamos ler de novo. Marcos 6 e 11. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para daquela cidade. Pastor, o que tem a ver Sodoma e Gomorra com o pessoal que não está aceitando a palavra nos dias de hoje? O que tem a ver Sodoma e Gomorra com o pé, com o pó? Eu já vou explicar para vocês, meus queridos irmãos. Esse versículo é tão interessante e eu gosto de fazer o estudo com versículo por versículo. Olha só, os apóstolos, Jesus falou que eles deveriam sacudir o pó das suas sandálias e considerar aquele território pagão. Entendeu? Não aceitaram a palavra, sacode o pó, não leva o pó junto. Deixa até o pó ali. O pó é deles. Entendeu? O pó também é deles. Olha só o que diz ali. O escritor diz que Jesus está dizendo nesse texto é que qualquer lugar que seja uma casa, vila ou cidade que recuse aceitar o evangelho deve ser considerado impuro, como se fosse um solo pagão. Entendeu? Não há salvação fora do evangelho. Não há salvação, libertação, cura fora da palavra. Não há, pastor, avivamento sem a palavra. Então o que quer dizer isso? Vamos refletir um pouquinho quando Jesus fala, sacode o pó da tua sandália. Sacode o pó da tua sandália. O pó das sandálias, pastor. Jesus, ele profere uma maldição muito aqui severa sobre aqueles que rejeitaram o evangelho pregado por eles. Jesus fala para os discípulos: discípulos, vão pregar o que eu preguei, vão ensinar o que eu ensinei, pregue arrependimento, eu estou dando poder para vocês, não tenha medo, expulse demônio, invada o terreno de Satanás e arrebate as almas que estão lá para o céu. Porém vai chegar lugar que vocês vão ser rejeitados. Vai chegar lugar que as pessoas não vão querer se arrepender. Vai chegar lugar que vocês vão ser expulsos. Vocês vão ser desprezados por causa da minha palavra. As pessoas não vão gostarem de vocês por causa da minha palavra. Sabe o que vocês fazem? Sacode o pé. Sacode o pó dos vossos pés. Por quê, pastor? Porque esses discípulos, muitas das vezes, levaram dias de viagem. Entendeu? Não é que nem nos dias de hoje. Que hoje nós temos carro para viajar. Mas não vai pensar que não precisa bater o pé, não. Entendeu? A palavra tem a mesma essência. Entendeu? Mas naquela época, vamos falar daquela época, os discípulos viajaram muitas das vezes pelo deserto.
saíam cheiroso de casa, limpinho de casa, e chegaram muitas das vezes sujo na casa das pessoas por causa da viagem. Enfrentaram temporais, enfrentaram sol quente, enfrentaram feras, enfrentaram um monte de desafio. Para quê, pastor? Para levar a palavra de salvação. Aí chega naquele determinado local, naquela determinada aldeia, e em vez de ser recebido, eles são rejeitados. Jesus falou bem assim: não se entristeçam, sacode o pé, sacode o pó daquele local e siga adiante. Se ali não receberem, na próxima estou recebendo. Mas o que significa sacudir o pó das sandálias, pastor? Entendeu? Quem eles sabiam que tiveram uma boa oferta de vida, a felicidade, pastor, aonde você chegasse, aonde os discípulos chegassem e ofereciam a palavra da paz, ofereciam a palavra do arrependimento, a palavra de salvação, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, e as pessoas rejeitassem, sacode o pé, sacode o pó e saia. Por quê? Porque eles deveriam saber que naquele momento eles estavam perdendo uma oportunidade de receber a Jesus naquela casa, a salvação e a cura naquela casa. Pastor, o que significa esse pó? Esse pó ali serviria de testemunho. Testemunho, pastor. Testemunho que eles rejeitaram. Testemunho que eles não receberam. Entendeu? Outra coisa, que eles recebam o seu próprio pó, pois tal será a maldição sobre ele. Aquele pó que está sendo balançado e caído ali, serviria de maldição para eles. Pastor, mas está na Bíblia? Sim. Dá uma olhada em Êxodo capítulo 9, versículo 9, você vai ver que esse pó, como o pó do Egito, é uma maldição. E está sendo proferida por Jesus, não é pelo pastor não. Entendeu? Sacode o pó aí, porque esse pó vai servir de quê? Lê para nós, Êxodo 9, versículo 9. Êxodo 9, versículo 9. Quer ver? O que diz o versículo a respeito do pó? Aí você vai ver. Por que Jesus mandou sacudir as sandálias? Sacudir as sandálias. Sacudir as sandálias e deixar o pó ali. Não leva o pó deles. O que diz lá? Êxodo 9, 9. E tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlcera nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Olha só, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Não quer aceitar a palavra? Não quer aceitar a bênção? Não quer aceitar? Ok, não leva nem o pó. Entendeu? Porque esse pó ali vai servir de testemunho. E também vai servir de quê? Vai servir de praga para eles mesmos. Quantas pessoas hoje têm rejeitado a palavra e estão sofrendo a praga, estão sofrendo a sarna, estão sofrendo o problema, estão sofrendo, não sabe por quê? Porque rejeitaram a palavra. Olha só, transformará em uma praga para eles, e a sua condenação no grande dia será mais intolerável do que a de Sodoma e Gomorra. Pastor, olha o que Jesus está falando ali no versículo 11. Haverá, olha aqui, haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para daquela cidade. Entendeu? Hoje nós vemos muitas pessoas rejeitando a palavra do Senhor. Hoje nós vemos até cristãos rejeitando a palavra do Senhor.
Hoje nós vemos pessoas hoje que usam a palavra do Senhor, mas não vivem a palavra do Senhor. Naquele dia, no dia do juízo final, a Bíblia diz, Sodoma e Gomorra, que era uma cidade baixa, uma cidade cheia de promiscuidade, Deus destruiu com fogo e enxofre. Porém, naquele dia do acerto de conta, haverá mais rigor para aqueles que hoje estão desprezando a palavra de Deus, rejeitando os missionários, rejeitando os pregadores da palavra, do que para aqueles de Sodoma e Gomorra. Pastor, os anjos que foram enviados à casa de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, eles foram maltratados, eles não foram bem aceitos, eles foram recepcionados por Ló, mas a cidade inteira queriam ali praticamente maltratar eles. O que aconteceu com aquela cidade? Foi destruída. Trazendo para os nossos dias, quantas pessoas hoje têm rejeitado a palavra da salvação, têm rejeitado a palavra do arrependimento, têm rejeitado o caminho do céu, têm trocado as coisas do céu pelas coisas dessa terra, têm negociado Jesus, têm deixado as coisas deste mundo encher o seu coração e têm deixado as coisas de Deus de lado. Muitas das vezes têm sentado na mesa dos escarnecedores e têm feito piadinha daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Cuidado com o pó que está aí diante da tua casa, o pó que está aí dentro da tua casa, da tua vida, do teu coração. Se você não aceitar o pão, o pó vai te consumir. Se você não aceitar a água, o pó vai te consumir. Se você não aceitar a libertação, a praga pode te consumir. Aceita Jesus. Ele é a paz, Ele é o caminho, a verdade e a vida, para não ser atingido pela praga do pó. A praga que está profetizada contra aqueles que estão rejeitando a palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 11, Jesus deixa bem claro para os discípulos: aqueles que não o aceitarem, aqueles que não o receberem, aqueles que o rejeitarem, não se preocupem, sigam em frente, mas não levam o pó deixa ali, porque o pó vai servir de testemunho e também vai servir de praga. Assim como foi em Êxodo, capítulo 9, versículo 9. Mas nesta noite, eu não quero profetizar praga, não. Eu quero aqui profetizar bênção para a tua casa. Eu quero profetizar abundância para a tua casa. Eu quero profetizar alegria para a tua casa, transformação para a tua casa. E eu quero que você tenha misericórdia da tua vida, tenha misericórdia da tua família e aceite a palavra do Senhor, aceite o evangelho da paz, aceite o evangelho da cruz, que vai trazer bênção para a tua casa, vai trazer prosperidade para a tua vida, vai trazer abundância no teu celeiro, vai trazer a salvação ao céu. Então aceita o evangelho, não rejeita o evangelho, para que você não fica com o pó batido da sandália, a sandália que estão nos pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. Os pés são formosos, mas o pó é praga. Então aceita o evangelho e não aceite a praga na tua casa, no teu celeiro, no teu casamento, na tua família. Você precisa escolher hoje. Aceita o evangelho, aceita o pão, aceita a salvação, aceita a água da vida, aceita o caminho estreito, aceita a libertação, e Deus vai te livrar do anjo da morte. A praga não estará na tua casa, a praga não estará na tua tenda, a tua família estará sendo direcionada para o céu, assim como Noé conseguiu colocar sua família toda dentro
dentro da arca, assim você também tem que tomar uma decisão na tua casa. Tem que tomar uma decisão. Ei, aceite as coisas de Deus para dentro da tua casa e rejeite as coisas do mundo. Rejeite as coisas do mundo. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas têm tido tanto problema, tanta desculpa para fazer as coisas de Deus, e as coisas do mundo eles têm aceitado com tanta facilidade. Será que naquele dia, no dia do juízo final, será que o acerto de conta vai ser colocado na balança e vai ser dito como foi dito para o rei Belsazar: pesado foste na balança e foste achado em falta. Oxalá que naquele dia nós não venhamos a ser achados em falta diante de Deus. Tudo aquilo que Deus colocou para nós fazer aqui nessa terra, que nós possamos ter feito com alegria, se colocado à disposição do reino, se colocado à disposição da obra, se colocado à disposição de Cristo, e tudo que Ele nos deu, que nós possamos fazer. Pastor, eu tenho medo. Não se preocupa, Ele vos deu poder, Ele vos deu poder, Ele vos deu a mensagem, Ele vos deu a direção, Ele vos deu o método. Então vai e faça, que o Senhor será convosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos orando pelas vossas vidas nesse momento. A irmã Sheila estará adorando e nós estaremos orando por você. Não tenha medo, pastor. Se Jesus te chamou, se Jesus te ensinou, agora está te enviando, agora está te direcionando, não tenha medo. Ele te deu a mensagem, Ele te deu a direção, Ele te deu a palavra e Ele te deu a autoridade. Siga em frente. Aleluia.